No seu artigo intitulado O Uso Criativo da Realidade, a Maya Deren discorre sobre a autoridade da fotografia dentro do cinema. Significa dizer que a fotografia em si, como modelo artístico, ela gera uma autoridade de verossimilhança com a realidade. Quando a gente coloca essa fotografia que nos dá essa impressão de uma realidade em movimento, a gente tem uma projeção daquela realidade. Se na fotografia a gente tem a impressão dessa realidade, essa autoridade que ela provoca, porém, de uma maneira estática, como um elemento do passado, com o cinema, ao colocar essas fotografias em movimento, nós temos uma projeção do aqui e agora, um transporte temporal de um outro tempo para o hoje. Contudo, quando a gente fala em La Jetée, do Chris Marker, nós vemos um filme que se utiliza única e exclusivamente de fotografias colocadas em movimento sob uma outra lógica. Nós temos, nesse momento, imagens estáticas, não aquelas em que nós colocamos 24 fotografias por segundo. Nós diminuímos muito o número de fotografias por segundo nesse local, na verdade, colocando fotografias em muitos segundos. E por assim dizer, a lógica do movimento que se estabelece em La Jetée é muito mais a lógica do movimento interno das imagens. As imagens de Chris Marker, elas se movimentam muito mais internamente na sua própria lógica, dentro da sua própria lógica, do que no movimento que ela provoca através da colocação de uma após a outra. Evidentemente, ele estabelece uma montagem que gera uma certa movimentação na transição de um plano para o outro. Mas a lógica é completamente subvertida da lógica normal do cinema. Contudo, o mais interessante em La Jetée é justamente a lógica dialética que se expõe na sua narrativa. Nós vemos essas fotografias estáticas sendo expostas para a gente constantemente, onde a lógica do movimento é interna, mas em um determinado momento do filme, mais ou menos por volta do meio do filme, a gente vê, de fato, uma imagem estática se movimentando, ganhando o vigor cinematográfico de muitos frames por segundo. Nós vemos a personagem que percorre durante o filme finalmente piscar os olhos, olhando diretamente para a câmera. É um movimento muito sutil, muito simples, mas que provoca uma dialética completa com relação ao resto do filme, com relação ao todo. Como isso acontece? Nós temos imagens estáticas durante todo o filme. Chega um determinado momento que ela se modifica, e essa é a única vez que ela se modifica. É a única vez que essa imagem se movimenta. E no momento em que isso acontece, todas as imagens que vêm a seguir, todas aquelas fotografias estáticas que vêm a seguir, ganham uma projeção diferente do que era anteriormente. Elas ganham um âmbito, um ímpeto de que aquele movimento que aconteceu pode acontecer a qualquer momento novamente. Se trata de um ímpeto que se coloca na lógica interna da montagem e na lógica interna da imagem, que nos dá a expectativa de que aquilo pode acontecer. Não acontece, mas essa expectativa, esse suspense que se coloca dentro da própria composição da imagem é fundamentado pelo momento ápice em que o estático se relaciona dialeticamente com o movimento.